Boa Oi, noite. Isabela, tudo bom, querida? Tudo jóia, deu Boa certo, noite, né? bem-vinda. Que bom ter você aqui. Deu Bom, certo. maravilha. Também é um prazer estar falando contigo. Que bom, querida, que joia. Aqui na Educaets eu sempre recebo muita pergunta sobre memória, como é que eu vejo essa questão do uso da memória na educação, ou técnicas de memorização, né? Então, eu acho que vai ser muito legal essa oportunidade da gente conversar. É um tema que eu preciso estudar mais, então eu tenho certeza que você vai poder agregar muito aqui pra gente. Se você puder começar falando um pouquinho de você, Isabela, quem você é, o que que você estuda. Então, né, eu sou. Deixa eu só fixar. Legal. Acho que agora ficou legal o Ah, ângulo aqui. Então, eu sou uhum, advogada de profissão, mas uhum, eu sou uma pessoa que gosta de aprender e gosta de estudar. Então, há uhum, uns anos atrás, eu conheci o Tiago Teixeira, que ele até veio aqui, falou a respeito de educação e imaginação, uhum, e ele me uhum, apresentou as artes liberais e a educação clássica, né? A perspectiva da uhum, educação por uma visão clássica. E aquilo me uhum, interessou muito, e eu vi que era assim um prato cheio, né? Porque uhum, era um campo muito rico e muito profundo. E uhum, também ele vinha ao encontro de temas que eu já me interessava, né? Antes de uhum, ter esse contato. uhum, Então, como eu disse, eu sou advogado de profissão, mas eu também gosto muito de estudar e de ler nas horas vagas. E a memória, ela é um tema assim que sempre me tocou, né? Sempre uhum, tocou o meu ser desde muito pequena. Eu lembro assim de ter o desejo de ter boa memória para poder reter aquilo que eu vivenciava na minha uhum, vida. uhum, Então, esse foi um desejo assim bem presente, né, desde pequena na minha vida. uhum, Desde então, eu comecei a ir esse tema, né, porque, poxa, ter uma boa memória é essencial para a vida de um estudante de vestibular, ou mesmo para um estudante de ensino médio, ensino fundamental, uhum, para um estudante de uhum, faculdade. Então, para a área do direito uhum, é uma coisa assim, eu diria que imprescindível, porque a gente passa por uma uhum, série de avaliações, né? A gente passa 5 anos na faculdade fazendo provas, aprendendo uma ampla área de leis que existem no país. Aí depois, para a uhum, gente poder exercer, a gente tem que passar por uma prova de habilitação. Se a uhum, gente quiser ser juiz, promotor, e em outras áreas, a gente também tem que passar por provas, avaliações, e tudo uhum. isso exige uma boa memória, né? Uhum, uhum. É Então, verdade, com certeza. Inclusive, isso para mim é um grande desafio, né? Porque meu pai, ele é uma pessoa que tem uma memória incrível. Assim, meu pai é uma pessoa que ele chega em 1961, o fulano de tal, sobrenome tal, que era filho de tal, falou alguma coisa, e aí ele vai contando e ele narra, e aí naquele momento eu estava num restaurante que tinha um nome, e assim, ele vai relatando diversos detalhes sobre, inclusive, o ambiente, né? E eu sempre admirei muito isso, e para mim é um grande desafio, né? É uma coisa que eu tenho também, assim, essa busca, essa batalha, né? De conseguir armazenar mais, né? A gente vai falar um pouquinho depois disso também na área da educação, né? Como é que isso tem sido trabalhado, trazido, né? Mas aí você mencionou que você foi lá na perspectiva clássica, né? Inclusive você fundou com isso a Escola de Artes Liberais, né? Junto com o Tiago e outras pessoas, que você pode falar um pouquinho também se você quiser. Mas uhum. aí como é que foi, né? Como é que o estudo dos clássicos te ajudou a compreender mais essa questão da memória? Então, né, vamos começar explicando assim o que é memória, né? O que hoje a gente chama Uhum, de ótimo, bom mnemônica, início. Uhum, porque hoje em dia a gente tem essa visão, né, da mnemônica, né? A gente chama de uhum, mnemônica, é assim que está mais disseminado. Inclusive, uhum, eu já tinha até feito alguns cursos com o Renato Alves, que ele é um mnemonista brasileiro. Ele dá cursos online, fornece cursos online, e eu fiz um curso acho que umas 40 horas online com ele. E uhum, era sobre essa perspectiva que ele falava. E então, uhum, em síntese, são técnicas de
memorização, para que você retenha com mais eficácia as informações que você precisa reter, ou então evitar a desconcentração, aquele tipo de dúvida de, meu Deus, será que eu saí e deixei a porta de casa aberta? Ah, sim. Eu sei o que é isso. Exato. Aí nesse curso ele dava esse tipo de perspectiva, né? Ou então, puxa vida, como é que é mesmo o nome daquela pessoa, né? Tipo assim, você olha, a pessoa lembra de mim, aí você fica assim, Aham. então, né? Aí ele dá umas dicas, né, para você conseguir guardar o nome da pessoa, né? Ele pede para você fazer algumas associações, por exemplo, da face da pessoa. Ah, a face dessa pessoa me lembra tal coisa, então tal pessoa de nome tal me lembra tal coisa. Então aí você criando uma associação, você já consegue guardar melhor o nome daquela pessoa. Você cria uma memória, por exemplo, guardar situações. Poxa, com essa pessoa aqui, ela se chama Juliana. Aí com ela naquela situação, tá, eu fui lá, tomei um café, a gente conversou com isso, com isso, com isso. A riqueza de detalhes auxilia na memorização. Por isso que o seu pai ele tem essa memória tão É fantástica. verdade. Porque ele Porque vê os detalhes. exato, ele guarda os detalhes. E então, tudo isso são algumas técnicas de mnemônica, né? Mnemotécnicas. E a perspectiva clássica, ela já traz uma visão mais abrangente do que é isso. Porque ele não vê só como técnicas utilitárias, ele vê como um instrumento para o aperfeiçoamento daquela pessoa e também para o engrandecimento daquela pessoa e também para conduzi-lo numa determinada direção. Por exemplo, a mnemônica ela é uma parte da oratória, da retórica. Porque a retórica ela tem algumas partes. Ela tem isso para um professor é muito útil na hora de elaborar uma aula. Né? Eu vi que até recentemente você postou, né, planejamento de aula para não deixar para última Última hora e hora. tal. E assim, a retórica ela pode auxiliar também nesse sentido, porque ela tem umas partes e a primeira parte é a invenção, como você toma contato com aquele tema. Então, você pesquisa aquele tema, busca conhecê-lo em profundidade. Aí, você, depois de fazer aquele estudo prévio, tomar o contato com o tema, adquirir aquelas informações, você faz o arranjo daquele tema. Você dispõe as informações que você coletou de forma ordenada. Aí, você reveste aquele tema com um estilo. Por exemplo, se é um tema mais leve, você pode fazer algumas brincadeiras, algumas piadas, para que aquilo também fixe e chame a atenção de quem está te ouvindo. E, passado o estilo, vem a memória, que aí você vai se certificar de que tudo aquilo que você estudou, que você aprendeu e que você colocou em palavras, que você arranjou, colocou em disposição e escolheu o estilo, vai estar fixo na sua memória. Para que na fase seguinte, que é a elocução, ou então a entrega, quando você apresenta aquele tema que você concebeu ao público, você não tem um lapso. Porque, meu Deus, você de repente dá branco, né, na hora da apresentação. Então, Isso não é incomum, na verdade, né? Exato. Então, a memória, numa perspectiva clássica, principalmente na Grécia e em Roma, ela fazia parte da formação do orador. E esse orador, ele podia ser um professor. Né? Exatamente. Coloca aqui para os professores aonde está a retórica, né? Se você puder falar das 7 artes, quais elas são, porque eu acho que talvez muita gente aqui não saiba, né? Claro. As 7 artes, elas são um modelo assim, de pedagogia milenar, né, que foi uma tradição mesmo pedagógica constituída ao longo de muitos anos, né, que tem raízes até no povo judeu, mas que a gente encontra com mais facilidade, né, na Antiguidade Clássica, em Grécia, com Sócrates, Platão, Aristóteles, Pitágoras, e
E aí depois os medievais, eles tomaram conhecimento com esses sábios da Grécia e também de Roma e introduziram o cristianismo nisso e cristianizaram esse saber clássico e tornaram um método que era muito utilizado na Idade Média. Então tinha o trivium, que é o trívio, que são as artes da palavra, a gramática / literatura, né? Gramática ou literatura, a retórica, que é a arte de falar bem, e a dialética, que é a arte de pensar com retidão, a arte de pensar corretamente. Então, essas são as 3 artes da palavra. Por isso que se chama trivium, são 3 vias, 3 caminhos para se compreender a palavra. É a palavra escrita, a palavra pensada e a palavra dita. E superando esse primeiro ciclo, que é o ciclo da linguagem, da palavra, vem as 4 artes do número. A aritmética, geometria, aí vem a música, ou então a harmonia, e por fim a astronomia. Então são esses 2 ciclos, né? O trivium e o quadrivium, que são as 4 vias para se conhecer e se contemplar o número. Ótimo. Que aí o pessoal já entende melhor aquilo que você falou da retórica. Você pode repetir também, Isabela, que eu sei que eles vão pedir daqui a pouco, os passos que você falou dentro da retórica? Ah, claro, as 3, aliás, as 3 não, são 5 partes 5, né? da retórica. A gente chama de partes, não de passos, né? São partes, então, né? Mas se quiser chamar de passos também tá Porque são valendo, gradativos, né? Porque são né? trilha, né? Uhum. É um caminho que se trilha até chegar. Então, inclusive já tem essa pergunta aqui mesmo. Já vi até que tem. Ótimo. Tá. Se você puder repetir, vamos lá. Claro. O primeiro passo é a invenção, a concepção do tema. Né? Quando se estuda, se aprofunda dentro do tema. Aí o próximo passo é o arranjo. Quando você pega todas aquelas ideias que você tomou no primeiro contato e coloca numa ordem lógica. Aí o terceiro é a escolha do estilo, que é a escolha das palavras, né? Do tom que você vai usar naquela oratória. E aí vem a parte da memória, que é quando você vai se certificar que está tudo bonitinho dentro, né, da sua memória. E superada essa parte vem a elocução, ou então a entrega, que é quando você apresenta aquilo tudo ao público. Legal. E aí, quando você fala, né, a gente tem esse momento na Idade Média, onde essas artes elas ganham, né, um cunho cristão, que, inclusive, a meu ver, fazem toda a diferença, né, que pautaram a educação ao longo do tempo, né? E aí a gente, bom, né, ao longo do tempo, digo, nesse período, né? E aí, qual que é a transformação depois que se tem na concepção da memória, né, até os dias de hoje, né? Que hoje aquilo que se concebe na educação para a memória, muitas vezes a gente vive uma dubiedade, né? A memória ela é importante, mas aí tem a marginalização da memória, né? Como você mesmo, quando a gente estava conversando, você usou esse termo que eu achei muito interessante, né? Que é o lance da decoreba, né? Exagerada também, né? Então, você só, na verdade, você está absorvendo fatos. Então, se você, né, consegue dar para a gente um panorama de como é que chegou nesse ponto, né? Seria legal. E o que é também essa marginalização? Ó, 2 perguntas juntas. Para começo, assim, eu acho legal a gente... Poxa, existe um estigma, né? Nossa, que horrível, decorar. Você não vai fazer a criança decorar. E eu acho muito bonito a etimologia desse termo, o saber decor. Saber decor é uma expressão francesa que vem do latim, que significa saber por intermédio do coração. Então, aquilo que você sabe de cor, você sabe de coração. Então, aí já é a gente já quebra esse paradigma, que já mostra uma linha divisora da educação clássica da nossa educação materialista contemporânea. Porque para aquele pessoal de antigamente, o coração ele era a sede da memória, da inteligência e também dos pensamentos. Então, para mim, é uma coisa assim, muito bonita e muito encantadora. Né? Então, aí, poxa vida, né? Será que saber decorar é uma coisa tão horrível assim, né? Você... Poxa vida, eu penso assim, por que eu não tive uma professora que pegou um pouquinho mais assim e falou, não, Isabela, aprende aí a tabuada, decora a tabuada, sabe de cor isso aí, porque foi uma coisa, uma lacuna que faltou.
ficou É na minha verdade. educação. Eu tive isso também. Já peguei um momento onde isso já estava sendo retirado, né? Porque aí as fases subsequentes viraram assim, na matemática ficou terrível para mim, porque eu tinha que ficar assim, eu sabia o raciocínio, mas eu tinha que gastar bem mais tempo fazendo o raciocínio do que, pô, já é 5 vezes 5 é tanto. Isso me economizaria muito mais tempo fazendo uma conta. É verdade. É verdade. Então, não é tão ruim. O professor Pierluigi Piazzi, que é um pedagogo brasileiro, eu acho que ele até precisa ser mais conhecido, ele fala isso, que tem determinados momentos da vida da criança que o cérebro dela está propício para aquilo. É como se desse ele chama, acho que, de imprint, né? Que aí ele tá tendo aquela janela cognitiva para a criança. Então, vai lá, faz ela aprender. Não vai ser tão prazeroso, mas vai ser muito benéfico, porque vai ser, se ela não tiver aquilo, vai ser um degrau que vai faltar no desenvolvimento dela. Aí ele até diz no livro dele, Aprendendo Inteligência, que na matemática, quando você deixa de saber alguma coisa, você fica com dívidas para avançar para as etapas seguintes. É verdade. E quando a gente fala, por exemplo, de decorar poemas ou decorar, enfim, trovas, seja o que for, né? Com isso também a gente vai adquirindo um melhor vocabulário, né? Um repertório verbal que é importante, né? Percebendo também a entonação da língua, do idioma. E até isso, acredito eu que isso também pode ser um grande facilitador, inclusive na retórica, né? A partir do momento que você vai enfim, utilizando a linguagem, né, utilizando diferentes tons de linguagem, né, se é um poema, se é enfim, uma história, alguma coisa assim, eu acredito que isso auxilie muito também nesse processo, né, da retórica. Só que hoje a gente acredita que você não pode decorar nada, né? Exato, exato. E com certeza é muito importante. Se a criança ela fizer esses exercícios de declamação, ela vai melhorar a dicção dela. Porque, poxa, o que é um orador sem uma boa dicção? Né? Exato. Poxa vida, ele vai falar, ele come palavras, você não entende. Isso. Então, essa parte também de você memorizar textos na literatura é muito bom. Fora que também você fica com uma bagagem cultural. Além do cultural, com certeza. Porque é sempre um contexto que está ali envolvido naquela história também, né? Naquele poema, enfim, que é muito legal, né? De entender. Isso aí a gente amplia o nosso imaginário, né? E quanto maior for o nosso imaginário, a nossa capacidade imaginativa, melhor a gente consegue perceber e reconhecer a realidade, a verdade. Então, mas retomando a primeira pergunta que você me fez, né? A evolução da memória na história, né? Superar aquela parte da marginalização da memória. Existe uma historinha que é como se fosse assim, um mito fundador da arte da memória, que é a história do Simônides de Ceos, que ele era um filósofo grego, ele foi até contemporâneo do Pitágoras, acho que ele era um pouco mais novo que o Pitágoras, e ele era um poeta, um aedo, e ele tinha uma capacidade de memória extraordinária, pelo que contavam. E aí um dia um nobre chamado Escopas convidou ele para um banquete e contratou ele para que ele proferisse um poema elogioso, um panegírico, que é um poema que tece um elogio a alguém. Opa! É um poema elogiando o próprio Escopas. Né? Então, para dar uma bajuladinha nele. Levantada no astral dele. Se eu não me engano, ele era um pugilista. Aí ele estava ganhando todas as temporadas, aí vou convidar esse cara aqui para ele declamar um poema na minha festa. Um poema me enaltecendo. E vai fazer cara de surpresa, né? Olha, um poema para mim. Aí ele combinou um valor com o Simônides e chegou no meio assim do poema. O Simônides sentiu uma inspiração e também colocou um verso elogiando duas figuras da mitologia, o Castor e o Pólux, que são dois heróis de Esparta. E aí o Escopas achou aquilo o fim da picada, não gostou. Daí, na hora de pagar o poeta, ele falou, estou pagando isso,
Mas essa parte aqui que eu não estou pagando, você vai pedir para o Castor e para o Pollux, que isso aí não estava no trato. Só ele podia ser elogiado. Aí tá bom, né? Aí ele foi, nessa mesma festa, o Simônides foi chamado para fora do palácio. Né? Falando, tem 2 irmãos gêmeos aqui te chamando, de fora do palácio. Ele saiu para ver o que aqueles irmãos queriam, chegou lá, não tinha ninguém. E quando ele se virou para trás, o palácio desabou em cima do dono da festa e de todos os convidados. Então, o Castor e o Pollux eram irmãos gêmeos. Então fica assim um mito, como se aqueles 2 heróis de Esparta tivessem aparecido para ele e salvado ele daquele desabamento. Pagaram muito bem pago, né? Exato. E aí o que aconteceu? Aí é o surgimento do método Lossi, que é o método do lugar, ou então Palácio da Memória. As pessoas não conseguiam reconhecer quem era quem ali, para poder sepultar, né? As famílias não estavam conseguindo reconhecer quem eram seus parentes para poder sepultá-los. E pelo lugar que aquelas pessoas ocupavam na mesa, o Simônides, ele conseguiu reconhecer cada pessoa. Então, desse mito, ele surge esse método que é o Palácio da Memória, que o orador ele vai para um lugar muito bonito, um palácio, e ele presta atenção nas características arquitetônicas daquele palácio e vai marcando a ordem do discurso dele. Então, ele usa a beleza da arquitetura para gravar na memória dele as informações que ele precisa. É mais ou menos... Hoje, a gente pode atualizar isso aí para um preze bem bonito. A gente monta o nosso preze com imagens bonitas, com uma sequência, e usa aquelas imagens para ir gravando a sequência da nossa apresentação, ou então um PowerPoint. Então, esse é o mito fundador na Grécia. Aí, se alguém quiser perguntar mais alguma coisa nessa parte antes de eu passar para frente. Eu sempre costumo deixar as perguntas para o final. Já está vindo um monte de pergunta aqui, mas acho que a gente deixa para o final melhor. Tá legal. Então, como eu disse, na Grécia e em Roma, a educação da memória ela era muito valorizada para o orador. E, por exemplo, nas escolas, né, não é bem propriamente escola, como a gente concebe hoje em dia, sim, né? Sim, Mas isso é importante, mas isso é importante mencionar mesmo. A gente chama de escola, mas não é essa estrutura escolar que a gente tem hoje, nem curricular, né? Exato. Aí eles tinham uma tabuinha de cera, aí eles escreviam a lição naquela tabuinha de cera e ficavam um tempo com aquela lição, procurando maneiras, né, de memorizar aquilo, porque fazer um registro em papel não era fácil, né? Não é que nem ter um caderninho, um papiro. Então eles tinham essas tabuinhas de cera, faziam as suas anotações e passavam um tempo com aquela lição memorizando. Aí derretiam a tabuinha de cera para poder usar de novo. Aí passavam mais um tempo com aquela lição, memorizando. E eles tinham o hábito, né, por conta dessa historinha do Simônides, de ir para aqueles lugares, o Pártenon, aqueles lugares bonitos da Grécia, e usarem a beleza da arquitetura para gravarem. Então, a arquitetura ela tinha também essa função de ser como se fosse um livro a céu aberto, onde as pessoas poderiam ir. Sim, tinham muitas estátuas, né? Você vê, por exemplo, a cidade de Hierápolis, na Turquia, que era uma cidade grega, você vê aquele teatro, tem muitas estátuas, onde contam uma história, ou mesmo o céu. As constelações, elas são uma maneira de você gravar a mitologia grega escrita no céu. Tem, por exemplo, a constelação de Andrômeda, de Perseu, que conta a história de mitos gregos, Hércules, Órion, a Ursa Maior, a Ursa Menor, tudo eram assim, locais no céu onde eles iam gravando os próprios mitos, a própria literatura deles. Ou então, por exemplo, uma coisa que auxilia muito é a música, né? A ligação da música com a memória, ela também advém dos gregos, né? Homero,
que concebeu a Ilíada e a Odisseia, que são poemas épicos, os aedos, eles conseguiam gravar aqueles poemas e declarar, aliás, declamar de uma vez só por conta da rima, do ritmo. Então aí a gente já vê também Tem um uma recurso. musicalidade, né? Exato. Por isso que hoje em dia até professores, eles usam musiquinhas para auxiliar os alunos a fixar certos conteúdos. Eu ainda lembro de algumas musiquinhas que eu aprendi no ensino médio. Eu também lembro de algumas. Eu decorei todas as preposições com música. Uma musiquinha que o professor ensinou, e aí eu agora sei, quando eu preciso lembrar, isso aqui é preposição, às vezes eu vou lá e canto a musiquinha na minha cabeça. Né? Claro que a preposição é uma coisa que acaba sendo mais fluida, né? Mas, enfim, existem outros recursos também que fizeram música, que, enfim, me ensinaram com música e que auxiliou muito, né? Acaba que hoje em dia muito professor de cursinho se utiliza disso, né? De pré-vestibular, né? E isso é bem antigo, né? Tem raiz lá na Grécia. E porque, por exemplo, a memória, ela era reconhecida como uma entidade chamada Mnemosine, que é a mãe das musas, que são as artes. Então, o ser humano, no afinco de se lembrar daquilo que era importante, concebeu as artes. A arquitetura, a literatura, a música, a astronomia. Então a memória total, realmente, Então a memória é a mãe das artes. Por isso que a arquitetura também se destinava a contar histórias. E isso vai fazer um link lá com a Renascença. Aí a gente chega na Idade Média, que a memória também era muito valorizada. E aí ela já ganha um contorno cristão. Não é só assim o orador como um político, como um professor, é também como um doutrinador, um sacerdote, que ele usava a memória para fixar naqueles fiéis a noção de vícios e de virtudes. Por isso que muitas igrejas antigas, elas mostram assim formas horrendas de vícios e formas belas de virtude, para aquilo ali deixar uma impressão nas pessoas que estão vendo e estão ouvindo o sermão do padre, para que eles consigam fixar aquilo na memória. Eles até diziam que o que facilita a memória também é a qualidade das imagens, seja uma qualidade de uma imagem que é engraçada, né? Uma imagem que é jocosa, ou então uma imagem que é muito feia, ou então uma imagem que é sublime, que é bela. Porque figuras ordinárias, elas ficam foscas na memória, enquanto essas figuras extraordinárias, principalmente as sublimes, elas ficam vívidas na memória. Tem coisas muito bonitas que a gente viu na nossa vida que não se apagam na nossa memória. É verdade. É verdade. Até, de novo, faz o link, né? Porque aí toca no coração. Então, são coisas que a gente conhece por intermédio do coração. Por isso que fica tão vívido na memória. Legal. E assim, por isso que eu vejo também um diferencial na educação clássica, porque ela traz isso, esse amor ao aprendizado e ao conhecimento. Você aprender e você conhecer é uma coisa encantadora, é uma coisa que precisa ser resgatada no nosso paradigma hoje. Porque a gente pensa... O verdadeiro sentido de aprender, né? E isso eu trago muito aqui, sabe, Bela? Porque assim, a gente precisa perguntar, né? Por que uma pessoa precisa frequentar 13 anos a escola, né? Qual que é o sentido disso, né? Então, e qual que é o sentido disso, levando em consideração que a gente mesmo, nossa própria vivência como aluno, o que a gente realmente lembra, né? De tudo aquilo que a gente viu, o que a gente realmente absorveu ou tirou daquela experiência, né? Então, se a gente vê a nossa própria experiência escolar, a gente já consegue perceber que alguma coisa está errada, né? E quando você traz essa perspectiva do amor ao conhecimento, né, do sentido realmente de aprender, isso é uma pergunta prévia para um professor, né? É uma pergunta primária, e que muitas vezes a gente demora muitos anos para fazer. Né? Mas por quê? Porque isso não aparece na nossa formação inicial.
E isso é um sentido, assim, básico, né, de um professor clássico, né, desde de Sócrates, Platão, é uma coisa muito viva na educação, né, que precisa ser mais trazida, porque a gente pensa hoje em dia, não, vamos formar um cidadão consciente, né, com sua noção de sociedade, cidadania e tal, e às vezes Empatia. e às vezes acaba deixando algumas coisas que são bem encantadoras de lado. Uhum, uhum, uhum. Mas Sim, é verdade. voltando, Uhum. voltando Vamos à, voltar. à trilha da memória, aí Uhum, passada a Idade Média, a arte da memória ela entra no período da Renascença e aí é que ela se divide em dois ramos. Um ramo uhum, é assim representado pelo Giordano Bruno, que uhum, ele já começa a usar a arte da memória de uma maneira esotérica, né? uhum, Eu achei assim bem viajado, sabe, a uhum, pretensão dele, porque ele queria ter acesso a mundos suprassensíveis pela arte da memória, por meio de uhum. símbolos e tal. E tem uma outra linha que é do Rames, que aí ele já começa a fazer esquemas, né? Como os Uhum, professores hoje de cursinho fazem, aquele uhum, memória mais linear e bem pontual, já vai uhum. empobrecendo. E por conta na Quem que é Renascença, esse que você falou, Bela? é o Rames, eu não estou lembrando agora o primeiro nome, se é Jacques, mas eu posso pesquisar e depois te Tá. passar. Uhum. A gente passa aqui para o pessoal. Tá. E aí o que que acontece? Eles ficavam brigando assim, né? E o Erasmo de Roterdã, que era outro, né, o outro filósofo bem célebre da época, ele já começa a desprestigiar também a parte da memória, porque ele Escureceu, tá né? pois é, É, tá funcionando, mas escureceu um pouquinho. Mas tá dando para te ver. tá certo. Vou continuar então. Uhum, E aí o Erasmo de Roterdã, ele se impressiona, né, com a prensa de Gutenberg e uhum, começa assim, pô, agora é bem mais fácil você imprimir um livro. Então uhum. você não precisa mais desse negócio de você ficar, né, fortalecendo a memória. Para que você vai trabalhar a Isso. memória se você já Ah, pode imprimir um você foi livro? no ponto, que era um ponto que eu ia perguntar, quando você falou, né, da tábua de cera, né? E hoje Uhum, a gente pode a qualquer momento abrir o WhatsApp, ver a informação, ou acessar a internet, pegar a informação. Então, para que que a gente vai armazenar, né? Então, a gente pode exato. dizer que é nesse período aí que a coisa começa a, vamos dizer, a Exato. bagunçar. É aí que a prensa do Gutenberg bagunçou o coreto. Aí tem o livro, né, do Victor Hugo, o Notre Dame de Paris, que a gente conhece como o Corcunda de Notre Dame, Uhum. e tem um capítulo que ele diz assim, né, que isto vai matar aquilo. O título do capítulo é esse. Aí se descreve uma pessoa na frente da prensa do Gutenberg, ele vê a facilidade com que se escreve o livro, ele vê Notre Dame, cheia de detalhes, com aquela arquitetura rica. Ele vê agora que a gente consegue imprimir um livro com facilidade, a arquitetura não precisa mais ser tão bonita. Então, o Victor Hugo ele tece esse comentário, como se a prensa de Gutenberg tivesse empobrecido a E que faz arquitetura. muito sentido. Exato. Faz muito sentido. É. Então, assim, a linha, de uma forma sintética, é essa. Uhum. É, e aí, hoje, o que que eu vejo assim, né? Você pode falar da sua experiência, que vai ser muito bom. É, a gente, ao mesmo tempo, o que que a gente verifica, né? Uma necessidade de que os alunos decorem fatos, tá? Eu estou usando esse termo decorar, mas enfim, que eles absorvam fatos com a utilidade de utilizá-los na prova, né? Uhum. E mais nenhuma utilidade para aquilo dali, né? É, e tanto que aquela absorção daquele fato, ela não é uma absorção permanente, né? Então eu não sei nem se eu posso chamar isso de decorar, porque aí esse é o ponto que eu quero falar. Essa absorção, né, que é talvez o que a gente, que é a grande crítica que ainda que eu tenho, eu acho, né, para o uso da memória, né, hoje nesse modelo que a gente
que a gente tem, né? Que é um uso utilitarista para a prova. Ou seja, você armazena para aquilo dali. Tanto que existem, inclusive, professores que né, em sala fazem assim, olha, preste atenção agora que você vai cair na prova, né? Essa é uma frase bem em alguns professores, né? Então, isso que aconteceu, a gente pode dizer que isso foi uma memorização ou isso não foi nada? O que foi isso, né? Olha, quem explica isso muito legal é o professor Pierluigi Piazzi, no livro dele, Aprendendo Inteligência. A inteligência. Porque ele diz assim que a gente precisa mudar essa mentalidade. Porque o aluno vai para a escola e tal, aí o pai pergunta, e aí, tá indo bem nas provas? Tá tirando nota boa nas provas? E é só para isso. Você não tem que perguntar isso pro seu filho, você tem que perguntar, pô, e aí, meu filho, você tá aprendendo efetivamente, né? Não só assim, vai aprender para ir bem na prova, você tem que aprender para a vida. Eu até não me esqueço assim que ele fala, poxa, você tem que aprender porque não é legal assim você ser ignorante, né? Então, uma coisa que assim eu me sinto afortunada é que surgiu dentro de mim, eu vejo que assim o fato de eu ter uma mãe que é professora auxiliou muito nisso, é o amor em aprender, você perceber como aprender é bom, e que você até conseguir vencer aquela curva do esquecimento ao longo dos anos, é uma coisa que traz satisfação. Né? Você vê que de pouquinho em pouquinho você vai assentando esses tijolos do conhecimento em você, no seu interior, e quando você vê, você tem um palácio da memória interior, de conhecimentos que você adquiriu ao longo da vida. Hoje mesmo eu estava acessando aqui uma rede social, aí eu vi uma estrela do mar se movendo. Aí eu falei, mas isso aí é um pé ambulacrário. Fazia anos que eu Nossa, olha só. não lidava com biologia. Não é assim, da minha área, né? Eu sou das humanas. Eu devia estar sabendo de lei, mas tô sabendo que eu tô vendo um pé ambulacrário na minha frente. Isso é muito legal. E tem alguns termos que eles fixam de alguma forma, e provavelmente, pelo menos na minha experiência, é porque foram professores que o seu meu fone descarregou. Bela, tá dando interferência para você se eu ficar sem fone? Bem pouquinha. Eu vou pegar só meu outro fone, tá bem ali, rapidinho. Tá bom. Eu acredito que um desses termos que eles ficam na nossa memória, né, na educação, muitas vezes eles foram ensinados por professores que se utilizavam de algumas técnicas mnemônicas mesmo, assim, que aí aquele termo ficou, a gente não perdeu, né? Tem um termo que eu lembro muito, que é movimento peristáltico, né? O professor, ele ensinava, sempre que ele ia falar do movimento peristáltico, ele fazia uma musiquinha. E aí explicava, né? O processo de digestão, não sei o que e tal. E outros termos, assim, de áreas que também não são a minha, e que eu guardo, e que eu acesso de vez em quando. Eu sei, o efeito Tyndall é uma coisa que ficou na minha cabeça também por causa de um professor, a forma como ele apresentou e tal. E aí permaneceu, né? Mas o que eu sinto é que são coisas também muito desconectadas, né? Eu não criei realmente um sentido, né, de conseguir categorizar as coisas dentro da minha cabeça, né? Por exemplo, nas áreas biológicas. A química, então, é uma coisa assim, muito rarefeita na minha cabeça, né? Onde o que engloba o que, né? O que leva a quê? E para eu fazer um uso mais efetivo disso também na minha vida, né? Não sei se você percebe assim com você, né? Eu acho assim que, por exemplo, a química ela poderia ser mais ensinada assim, num contexto de nutrição, né? Porque é uma coisa assim que é mais palpável ali para o aluno e é inclusive uma coisa que influencia na memória. É uma boa alimentação, uma boa qualidade de vida. Porque, por exemplo, eu comecei a me interessar mais por química começando a estudar alimentação, né? Então, eu acho que isso poderia também, essa contextualização mais concreta poderia facilitar, né? Para a gente guardar de uma forma mais direcionada e não tão rarefeita. Porque o que eu senti? O que eu guardei
com mais assim propriedade foi aquilo que eu consegui fazer sentido na minha vida. E não só assim pelo professor, mas aquilo que eu conseguia de alguma forma encontrar um sentido dentro da minha vida. Eu acho que isso é muito importante mesmo, com certeza. E acabou de me ocorrer uma pergunta que, tá vendo? A memória está sendo necessária. Que eu acabei de esquecer. Vamos ver a pergunta do pessoal, então? Claro. E aí a gente... que eu vou me lembrar. Eu vou me lembrar. Tenho fé. Ah, tá. Então, olha, exercícios de memorização, né, que você mencionou, que você estudou. Então, ela está falando aqui mais para produção de sentido para criança. Aí eu não sei se você trabalhou direto com criança, mas às vezes se você fala do exercício de memorização em si, já pode ser legal. Olha, uma coisa muito legal assim, é trabalhar a memória com jogos, né, com crianças. Aquele jogo da memória que tem 2 figurinhas iguaizinhas, aí você vira tudo, embaralha de ponta cabeça e vai fazendo. Eu brinquei muito disso. Aí a gente vai assim, guardando, não, esse igual tá aqui, a gente vai por tentativa e erro até conseguir vencer o jogo todo. Isso aí também é muito legal, porque aí você está fortalecendo a memória da criança de uma forma lúdica. Ou então, cantiga de ciranda, cantiga de roda, cantigas populares, você fortalece a memória da criança de uma forma que, tipo assim, senta aqui, criança, não é uma coisa engessada, senta aqui, criança, agora eu vou fortalecer sua memória. Não, você está fazendo um jogo lúdico de uma forma que a criança ela vai desenvolvendo aquela habilidade, né? Ou então inserir ela numa aula de música, né? Ou de canto, porque, como eu disse, a memória é a mãe das artes, né? Então, a criança ela desenvolver uma habilidade artística também fortalece a memória. É verdade. Eu lembrei da minha pergunta. A minha pergunta era o seguinte: a memória, né? A gente ampliar essa nossa capacidade de absorver informações, de reter, né, essas informações. Isso, como é que isso contribui na nossa vida, né? No sentido da gente se autoconhecer mais, se autodesenvolver, nesse sentido de também de transcender, né? De encontrar algo maior, um sentido maior para a existência. Contribui, não contribui? Como é que é isso? Com certeza contribui, né? Porque, como eu disse, você retendo mais informações, retendo mais fatos, retendo mais conhecimento, você tem uma possibilidade de reconhecer com mais facilidade a verdade e a realidade. Então, quanto mais eu conheço, menos eu consigo me iludir. Né? Então, diante de uma situação, por exemplo, eu posso acessar na minha memória alguma coisa que me auxilie a solucionar aquela situação. E às vezes pode ser uma história da literatura, onde um personagem está na mesma situação, né? Até a literatura ela nos auxilia assim, a adquirir memória sem que a gente tenha que necessariamente passar, né, por uma situação, que às vezes é uma situação extrema. Verdade. E fora assim que eu vejo que a memória ela mostra a beleza de conhecer e de aprender, né? A alegria que existe nisso. Quando eu preciso entrar num ciclo assim de estudo, eu costumo fazer uma meditação, até uma oração, e peço assim para sentir alegria na hora que eu estou aprendendo, para que eu possa reter aqueles conteúdos na minha memória de longo prazo e que o meu coração ele sinta alegria ao perceber que está aprendendo, que está memorizando. Eu vejo que é uma sensação indescritível. Fora que, por exemplo, você vai fazer uma meditação, e não meditação, não estou falando aquela meditação indiana, né, com todo rigor, de sentar bonitinho. Às vezes você está caminhando na sua rotina e você começa a lembrar de algumas coisas, você sabe algumas informações da sua memória, e de repente você tem assim
como se fosse uma epifania, né? Você entende Sim. alguma coisa. Ah, isso é fantástico. Isso é fantástico, isso é muito bom. E você faz alguma conexão. Eu estava lendo um livro sobre. é, Meu Deus, eu tô passando vergonha na live de hoje, Isabela. É sobre o imaginário. É um livro que tem a Torre de Babel na capa, o Imaginário Educativo, alguma coisa assim, não me lembro Eu agora o sei, nome exato. Você sabe qual é? E sei. aí, eu lendo o primeiro capítulo do livro, que é um livro que está querendo falar sobre, né, não é sobre geografia, eu tive um entendimento do que é geografia. E aí, aquilo foi uma coisa muito legal. No primeiro capítulo, ele fazendo uma associação, né, de uma pessoa perdida numa ilha e tal, parará. Aí eu falei, gente, eu tô entendendo aqui o que é geografia. Não fui em busca disso, mas na hora tive uma sacada e foi muito legal, né? Eu tô tentando tirar essa... Acontece, às vezes eu não consegui tirar, fica na cara, eu tenho que projetar outra. Mas deixa eu só fazer um comentário. Eu gostei muito quando você falou dessa coisa de concentrar, de fazer uma oração, né, como se fosse uma oração, se silenciar, né, para ter o prazer de aprender, né? E algumas pessoas utilizam o termo, né, porque é como se não aprender por um dever, né? Aprender por prazer. Mas, ao mesmo tempo, o que eu penso? Que eu acho que a gente tem o dever de aprender, sim. Eu acho que isso tem, assim, como se fosse é, é um objetivo, uma meta que a gente tem que ter na vida, mas também é uma responsabilidade nossa estar no mundo em situação de aprendizagem, vamos colocar assim, né? Porque nós temos uma capacidade de pensar que nenhum outro animal tem, né? Nós somos seres racionais, então, assim, realmente exercer plenamente esse diferencial de ser humano, né? Que é essa capacidade de ter esse universo intelectual, mental, né? E aí, mas a gente pode exercer esse dever de aprender com prazer, né? Então, não é assim ser uma coisa maçante. Nesse sentido, eu entendo, né? De, nossa, eu vou ter que estudar, né? E aí, o estudo como algo que é pesado, né? Sendo que, na verdade, é o contrário, né? Porque o estudo vai levando a gente para uma libertação mesmo, né? E isso, assim, essa disposição, né, de vontade também auxilia na memória. Porque você senta ali para estudar, eu, putz, que saco, queria estar fazendo qualquer outra coisa. A mensagem que você já passa não é de que você vai reter aquilo, né? Exatamente. É verdade. Vamos ver essa pergunta aí. Mas a retórica já não era um dos ensinos vulgares para os gregos? Isso aí é uma briga, né? Filósofos versus sofistas. Sim. Eu mesmo me filio uma seguinte corrente, que existe o uso da palavra para o mal e para o bem. E os sofistas... Não havia só um tipo de grego, né? Tem o grego, né, o filósofo e o grego sofista, que aí realmente... Você vai explicar, pode explicar. Claro. Então, os sofistas, eles jogavam com a palavra de acordo com a necessidade do debate, né? O Gorgias, o Protágoras. Então, a retórica e a maiêutica do Platão, elas vêm para resgatar, né, a arte da palavra, do relativismo. O Aristóteles mesmo, ele conceitua a retórica como a arte que nos possibilita reconhecer a verdade. Então, assim, pode até ser que o autor que ele leu trate da retórica como algo vulgar em comparação com a dialética, né? Ou então com a maiêutica, socrática, platônica, mas o Aristóteles ele faz esse resgate, né? De uma forma que você não pode usar a retórica de uma maneira descompromissada com a verdade, de uma maneira relativista. Tá. Pode ir para a próxima? Pode. É válido ainda trabalhar essa memorização no Fundamental 2 ou já passou o tempo? Tem tarde demais para memória? Como é que é isso? Não. Sempre há tempo de plantar flores, né? Sempre há tempo. Sempre há tempo de aprender. Né? Acho que tinha um senhor que a gente conhecia, né? O chamado Mário Piacentini, né? Ele com 80 anos de idade falando sempre é tempo, né? De plantar flores, de aprender. Então,
não existe, eu não entendo que existe um tarde demais. E ainda mais Fundamental 2, né? As crianças estão ali 10 anos até, né, uns 15 anos, então tá super em tempo, né? Claro, e a cabeça dele está assim propícia, né? A criança é um bichinho assim que ele consegue reter bem as coisas, né? Eu tô vivendo isso aqui em casa. Meu filho de 3 anos, assim, eu falo uma coisa pra ele, ele repete, ele já faz. Aí a gente comprou um monte de chapéu de São João. Aí ele, olha, chapéus. Aí, botando no plural, né? Aí eu falei, não, mas é chapéus. Logo depois já começou a chamar chapéus. E um dia eu estava explicando para ele o que é uma ponte, mostrei uma ponte para ele. Aí a gente tem uma lata de lixo aqui, uma lata de lixo, de roupa suja, não é lata também, tá? É uma... É um cesto. Isabela, o que está acontecendo? É um cesto de roupa suja, eu vou me concentrar aqui, estou precisando de concentração. Um cesto de roupa suja, tinha uma baqueta de bateria que eu uso às vezes aqui no meu bumbo, né? Aí ele botou a baqueta em cima do cesto, aí ficou de um lado para o outro do cesto, assim, né? Você consegue visualizar? Ficou o cesto assim e a baqueta em cima, né? Aí ele, olha, mamãe, uma ponte. Aí eu olhei para aquilo e falei, então, assim, poxa, e a gente às vezes tratar a criança como um ser que não consegue. É totalmente o inverso, né? Eles estão, assim, querendo compreender tudo, porque é isso que você falou, eles estão com vontade de aprender tudo, eles estão olhando para o mundo querendo, mas o que é isso, mamãe? O que é isso? Como se chama isso, né? Que barulho é esse? Ele fica, que barulho é esse? Então, na verdade, essa vontade ela é fundamental, né? E também acho que tem uma necessidade da criança, né? Nesse processo de adaptação no mundo, né? De entender as coisas e a gente aproveitar isso, né? Com certeza. Aí pode passar para a próxima pergunta. Tá, então, aqui, ó. Uso de arcos, cores e símbolos extraordinários podem ser usados como? Como? Por exemplo, vamos citar aqui numa igreja muito bonita, aí já falando para adultos, né? Isso é uma coisa até que não facilita muito assim para ou então para um jovem, né? Para uma sala de aula geralmente é um caixote branco com a lousa, né? Exatamente. Não tem nada assim que possa assim encher os olhos daquele estudante, né? Com uma imagem muito bonita, impressionante. Então a gente pode entender o símbolo e também as construções impressionantes como olhando uma igreja mais antiga. A gente olha assim, aquelas igrejas que você entra assim e te dá até uma impressão, né? E você vê toda a Via Sacra pintada, assim, a história de Jesus pintada naquela arquitetura mais antiga. Aquilo é uma forma também de ir imprimindo na pessoa, né? Na memória da pessoa, aquela história, né? Para que ela possa aprender. Não é só assim, por exemplo, uma pessoa contando e aprendendo. A pessoa, o padre vai contando e você vai olhando assim. E vai absorvendo aquelas imagens e as palavras dele junto. Tem um efeito mais potencializador. Então, isso é um é muito exemplo. legal. É bem legal. Tem uma igreja, uma cidade aqui perto de Belo Horizonte, chama Sabará, é da região metropolitana. Tem uma igreja que é a igreja símbolo, a igreja de Nossa Senhora do Ó. Quando você entra, os afrescos, né, inclusive tem algumas perdas que teve ao longo do tempo, porque foram fazendo reformas na igreja, colocaram uma porta, um lugar aí, perderam essas imagens, né? Mas tem lá, a maior parte está lá. Elas vieram de Macau já prontas e foram colocadas na igreja. E é muito interessante o que eles fazem. Eles colocam Maria e José vestido de bandeirante, né? Eles fazem uma associação. Eles misturam Brasil e China, né? Ali. Então aí tem José de bandeirante com Maria e aí tem a muralha da China adiante, né? E aquilo me marcou muito, né? Porque, poxa, uma igreja, olha só, eles misturaram duas culturas, mas assim, e contando um acontecimento bíblico. Mas a simbologia que eu vi ali em relação ao que Maria, né, e José viveram foi muito interessante, porque realmente eles foram bandeirantes, né? Eles, no sentido assim de que eles
desbravaram, né? Essa boa nova, né, que Jesus traz, né? Mas assim, eles desbravaram uma nova forma de viver, né, nesse mundo. Então, o que a arte permite que a gente obtenha é fantástico, né? Então, esse é a gente conhecendo a arquitetura mais clássica, mais antiga, a gente consegue ter uma boa visualização de como as imagens impressionantes elas podem ser usadas. Uhum. O excesso de informação pode prejudicar a memória? Ele não pode, ele prejudica. Isso aí não é que ele pode, realmente ele prejudica. Porque, por exemplo, você está sendo bombardeado por muitas informações ao mesmo tempo, você perde a sua capacidade de concentração. Então, ela é matéria-prima, né? Para o aprendizado e para a memória. É a substância do aprendizado e da memória. E fora que a pessoa não, assim, tem acesso a informações muito efêmeras, né? Manchetes, só manchetes. Só manchetes. E acaba que não se aprofunda naquilo. Então, ela tem um nível de informação muito raso, né? Em face da profundidade do que é o conhecimento, né? Que foi edificado ao longo de milênios, séculos. E de alguma forma absorve aquela emoção que está impressa ali naquela manchete, né? Isso é interessante, realmente. E, bom, esse excesso de informação, ele dificulta muito um filtro, né? Porque a gente não aprofunda em nada, né? Exato. Tem até uma figura, assim, que eu gosto de usar, que é como se fosse, assim, um solo empobrecido por excesso de água. Você vai, né, quando chove muito, aquela água ela vai levando os minerais daquele solo. Então ela não consegue assim gerar vida, né? As sementes não conseguem germinar, porque passou uma água, empobreceu aquele solo. Então, quando uma semente plantada precisa germinar, ela não tem substrato, né? Não tem os minerais para ela poder crescer saudável. É verdade. Isso me lembrou uma cena que eu vi, né? No período que eles construíram aquela barragem de Balbina, lá no Amazonas, eles fizeram um alagamento da área maior do que... Eles não fizeram um bom planejamento, né? Então tem uma grande área que foi alagada que não faz parte da usina hidrelétrica, né? E aí eu fui ver um desses remanescentes e quando você olha, são árvores que estão dentro da água, né? Mas elas estão mortas, né? Secas, né? Elas têm só a base delas dentro da água, não estão assim totalmente imersas, só a base delas, o pezinho delas, mas elas estão todas mortas, né? Esse excesso aí que você falou, né? Então existe uma dosagem certa também, né? Pronto. Voltemos, posso sim responder mais 2 perguntas? Pode? Então tá bom. Então deixa eu só aguardar o pessoal mandar aqui, porque apaga as perguntas. Gente, mandem aí, tá? Mais umas 2 perguntas que aí a Isabela responde. Mas está sendo muito bom pensar nisso, né? Porque... Bom, então vou aproveitar e vou fazer pergunta, né? Já entrou uma aqui. Calma aí. Tá, então deixa eu dar para o povo, né? Porque eu já fiz muita. De que modo o cansaço prejudica a memória? Olha, você dá conta de fazer um exercício físico intenso cansado? Por exemplo, sair correndo sendo que você está cansado? Da mesma maneira, né? Então, por isso é bom a gente não se esgotar, né? Para prejudicar a própria memória. Procurar, assim, na medida do possível, né? Porque tem, por exemplo, quem tem filho pequeno, né? Às vezes não tem um sono tão regulado, né? Mas ter uma rotina de sono melhor, uma alimentação melhor, né? Para poder ter boa disposição física, para poder ter boa memória, né? Ou, por exemplo, não se alimentar de comidas que prejudiquem a memória, né? O excesso de carboidratos, açúcares, né? É verdade, isso é importante. Quando você estava falando, eu estava pensando justamente dessa minha vivência, né, da maternidade, que
é, é muito diferente, né, do que era antes, assim. E também, depois que eu gerei, né, as crianças, parece que isso, eu tive uma perda também. Mas aí eu comecei a utilizar isso como desculpa também, né? Então, eu consigo ver isso, mas existe uma perda também, parece que hormonal, na capacidade de lembrar de algumas coisas, né? Uhum. É, eu não sei se isso existe mesmo, é uma coisa que eu tenho vontade de pesquisar, mas eu senti muito isso, sabe? Eu acho que realmente é, é tempo de. Eu tô assim nesse movimento de Janaína, vamos em busca, sabe? Então, é uma coisa que eu tô fazendo comigo aqui, por conta de ter criança e tal, é uma rotina, tentando ter uma rotina do momento em que eu vou estudar e para onde que eu vou, e esse meu momento, eu necessito disso para eu me nutrir disso, né? E, e, e conseguir armazenar, porque quando eu ficava tentando ler também de uma forma com o menino virado no colo, o outro gritando aqui, eu não conseguia ter aquele foco, era quase que como não ler, né? Porque É, já não sabia nem o que eu tinha lido. Então eu acredito que também a memória está muito ligada a um ritual também, né? Como você falou da oração, de parar, de pensar, né? Que você quer, né? Sentir um prazer com aquilo ali. Então, assim, é da gente ter um ritual também que permita que a gente absorva, né? Eu acho que isso também é um dos atos saudáveis que a gente pode ter, né? com certeza. Memória fotográfica existe? Como utilizá-la? Olha, eu vou ser bem sincero, eu não pesquisei sobre esse tema. Esse foi um tema que o meu estudo ainda não contemplou. Então, né, eu não me sinto assim muita vontade para responder. Tá, então eu vou numa, mais uma que você possa responder. Tá Virou três. certo. Podemos utilizar algumas âncoras para nos auxiliar a melhorar a memória? O que seriam essas âncoras, né? Será que tá querendo dizer tipo um mapa mental ou fazer resumo? Ah, com Eu sou uma pessoa certeza. que eu gosto muito de fazer resumo. Uhum, com certeza. Ainda mais se fazer resumos, mapas mentais à mão, né? Facilita, porque aí você também já está lidando com memória sinestésica, né? É uma Ah, tá. memória do sentido. Opa, tá caindo aqui. É uma memória do sentido do tato, né? Por aí você lembra, olha aquele resumo que eu fiz. É mais uma. Não fica só na memória visual e também auditiva, né? Tem a memória sinestésica. Ah, legal, muito bom. Bela, bom, então a gente já viu aqui que a gente vai ter que marcar número 2, né? Ah, É, porque foi muito legal, o pessoal gostou muito. A gente chegou no momento que a gente tinha quase 200 pessoas aí. É, eu gostei muito quando você trouxe a etimologia, uma coisa que eu falo muito para os professores é que a gente tem que buscar a origem das palavras, porque a origem das palavras dizem muito sobre elas, né? Inclusive sobre as corrupções que elas passaram, né? Então, acho que é uhum. muito bom a gente buscar dar às palavras os seus sentidos originais na nossa prática, né, cotidiana, na nossa lida mesmo. Então, isso é muito legal. É, Bom, se você quiser falar um pouquinho da Escola de Artes Liberais, pode falar. E agradecer mesmo pela sua disponibilidade de estar aqui, tá? Muito bom. Ah, que isso, eu que sou grata aí pelo convite, né, e também achei um bate-papo muito legal e eu me sinto feliz de poder auxiliar as pessoas, né? Eu sei que esse é um tema que chama a atenção. E a Escola de Artes Liberais ela é um grupo de pessoas, de amigos que se propõem a estudar a educação por essa perspectiva clássica, olhando, né, para os nossos antepassados, Sócrates, Platão, Aristóteles, Pitágoras, Marco Fábio Quintiliano, Cícero, o Boécio, e Alcuino de York e muitos outros sábios da antiguidade que foram grandes pedagogos e que hoje, infelizmente, não são tão lembrados. Hugo de São Vítor, né? Que também é uma É, referência muito boa, né? olha, bom você ter falado do Hugo de São Vítor, porque ele tem uma frase assim que para mim é basilar. Ele diz assim que o estudante ele não deve ficar muito feliz por ler muitas coisas, mas alegria há de compreender muitas coisas, ler e compreender o que se lê. E a alegria maior ainda é ler muito, compreender e poder reter essas coisas na sua memória. Pronto, tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Bom É, demais. Legal, querida. Beleza, então é isso. A gente vai se falando e tudo de bom, tá? tá tudo de bom. Gostei muito de conversar com você. Foi muito bom.
Até mais, querida. Com Deus. Tchau, tchau. Tchau.